Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Isadora e hoje eu vou contar a história de Ananias e de Safira. Uma pergunta pra vocês: será por que Ananias e Safira caíram mortos aos pés de Pedro depois de mentirem para Pedro? É essa pergunta que eu vou responder pra vocês nesse vídeo. Contextualizar primeiro. Nessa época de Ananias e Safira, era normal as pessoas doarem os seus bens, doarem as suas propriedades, pegarem todo o dinheiro e darem para a igreja. Porque nessa época era normal as pessoas dividirem as coisas com as outras pessoas. Ninguém passava necessidade. Essa história se passa em Atos 5 e no capítulo 4 fala que ninguém passava necessidade. Tudo era de todos. Ninguém dizia que as suas coisas, que as suas posses eram só suas. As pessoas repartiam para as outras pessoas também as coisas que elas tinham. Então ninguém passava necessidade. Todo mundo repartia tudo. E aí eles quiseram também dar esse dinheiro para a igreja, né? Mas eles fizeram um acordo entre eles. Ananias e Safira, né, que era um casal, eles fizeram um acordo, falaram assim: olha, a gente vai dar um pouco pra eles e depois a gente vai pegar um pouco de dinheiro pra gente. Mas a gente não vai falar isso pra ninguém, nem pra Deus, ninguém vai saber. Então a gente vai dar um pouco de dinheiro pra igreja, falar que deu tudo, mas na verdade tem um pouco de dinheiro com a gente ainda. E aí eles fizeram isso, né? Venderam a propriedade deles, pegaram uma parte do dinheiro e deram para os homens de Deus. E Ananias e Safira tinham certeza que estavam mentindo pra eles. E tinham certeza que estavam mentindo pra Deus, né? Só que a gente sabe que não tem como a gente mentir pra Deus, né? Que Deus, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele sabe de tudo e está em todos os lugares. Então não tem como mentir pra Deus. Eles até ofertaram esse dinheiro com sinceridade, querendo ajudar os outros, repartir o que eles tinham com os outros, mas a intenção deles de enganar a Deus e de enganar esses homens que fez eles pecarem. Safira poderia fazer igual a Abigail fez, né? Ela fez com que a ira de Davi acabasse, cessasse, e com isso ela conseguiu salvar todos os homens da família dela. Então Safira poderia usar esse exemplo, né, pra fazer com que essa ganância de Ananias parasse, acabasse. Falasse: porque se o dinheiro é nosso, a propriedade é nossa, pra que a gente vai dar e mentir que deu tudo? E na verdade pegar um pouco. Ela poderia ter falado isso pra Ananias, né? Ela poderia ter falado: não, a gente quer mentir, vamos não repartir esse dinheiro. Vamos não vender a propriedade, não fazer isso. Não fazendo nada, a gente vai ajudar mais do que fazendo alguma coisa e mentindo pra eles e mentindo pra Deus. Ela poderia ter tomado essa iniciativa, mas ela não tomou, né? Mas, como Deus sabe de tudo, ele está em todos os lugares, Pedro soube, né? O Espírito Santo falou pra Pedro, e aí Pedro, quando Ananias chegou, Pedro falou pra ele: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que você mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda do terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu. Depois de vender, o dinheiro também era seu. Então por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para os seres humanos, mas mentiu para Deus. Eles mentiram para Deus e eles estavam sendo desonestos com a igreja. Por quê? Achavam que estavam mentindo para todo mundo e ainda pegaram uma parte do dinheiro para eles, e eles falaram que tinham dado todo o dinheiro. Aí tá, depois que Pedro falou isso, né? Por que você deixou Satanás te usar você? Por que você deixou essa ganância usar você? Por que você mentiu pro Espírito Santo de Deus? Por que você fez isso? Quando Pedro acabou de falar isso, Ananias morreu. Caiu e morreu na hora. O Espírito Santo matou Ananias. Um tempo depois, 3 horas depois, a Bíblia fala que Safira chegou, né, perguntando assim, o que tinha acontecido com o marido dela. E aí Pedro ainda deu uma oportunidade para ela, e ele perguntou: me diga, foi por este preço que você e seu marido venderam o terreno? E ela foi lá na cara dura e falou: foi por esse preço. E aí Pedro falou: por que você e seu marido resolveram pôr à prova o Espírito Santo de Deus? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão sepultar você também. Nesse instante ela caiu morta aos pés de Pedro. Deus, ele é um Deus zeloso e ele tem cuidado com o seu povo e com a sua casa. E ele não gosta de quem usa a sua casa, ele odeia quem usa a sua casa para ganhar dinheiro de forma errada, de forma profana. E Ananias e Safira estavam tentando ganhar dinheiro de uma forma errada. Então, Deus, Espírito Santo, como castigo, matou eles, né? Porque ele não gosta dessa corrupção, vamos dizer assim, né? Porque foi uma corrupção. Jesus odeia isso. E o principal objetivo deles era enganar o povo, né? Enganar as pessoas. Mas, na verdade, eles estavam enganando a Deus. Porque a Bíblia fala que
quem engana os homens de Deus, na verdade, está enganando a Deus. Está enganando e mentindo para Deus. Além dessas coisas que eles fizeram, eles não tiveram temor a Deus, que é uma coisa que nós, como igreja, devemos ter. Temor a Deus. Eles não temeram a Deus e subestimaram o poder de Deus, né, de estar em todos os lugares, saber de todas as coisas. Então, eles são um exemplo que a gente não pode seguir, né? É uma história que a gente não pode imitar, né? Usar, né, o dinheiro na casa de Deus de forma errada, de forma profana, não temer a Deus, subestimar o poder de Deus, né? A onipotência de Deus, a onisciência de Deus. A gente não pode fazer isso. E Ananias e Safira fizeram, né? Infelizmente, eles foram um casal que ficaram conhecidos na Bíblia por serem corruptos, né? Por mentirem para as pessoas e para Deus, principalmente, né? E Deus não gosta de quem mente para ele. Essa foi a história de hoje, espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido uma lição edificante na vida de vocês, como foi pra mim. Não se esqueçam de se inscrever e de dar o like. Um beijo, tchau!